Betty estava além de furiosa comigo, seu marido, Mark Johnson. Como eu sabia? Era bem óbvio. Enquanto dirigíamos para a casa de uma festa organizada por alguns amigos dela, Lisa e Joe Parker, ela sentou-se o mais longe possível de mim, com os braços cruzados, usando um olhar que poderia transformar água em vinagre. Por que ela estava tão brava? Bem, suponho que ela tinha todos os motivos para estar chateada, considerando que eu estraguei completamente a noite dela. Que erro, hein? Eu deveria me sentir culpado por envergonhá-la, a mãe dos nossos 3 filhos. Que vergonha! Mas como exatamente eu estraguei a noite? Peguei a chave errada, foi assim. Veja, há uma reviravolta bem estranha na festa que os Parkers organizam, uma que minha querida esposa aparentemente decidiu abraçar sem pensar 2 vezes. Infelizmente para ela, eu não estava a bordo com a ideia. Nunca tínhamos ido a uma de suas reuniões antes, mas de alguma forma, depois de 10 anos de casamento, Betty convenientemente esqueceu de mencionar que essa festa em particular teve um final em comum. Vamos apenas pedir desculpas e ir embora. Precisamos de alguma excitação, Mark. Eu preciso. Só uma noite, e eu me sentirei desejada novamente, não apenas como esposa e mãe. Balancei a cabeça em descrença. Não estou interessado nisso, e não vou deixar isso acontecer. Agora, vamos lá. Ignorando seus protestos, arrastei-a de volta para a sala de estar, onde todos estavam reunidos em volta da tigela infame, prontos para escolher seu parceiro para a noite. Betty tentou se afastar, mas eu não soltei. Quando finalmente cheguei à tigela, deixei claro para todos, não fui informado sobre o arranjo desta noite, e não vou dividir minha esposa com ninguém. Eu vasculhei a tigela, e tirei a chave da nossa casa, que reconheci pelo chaveiro azul. Segurando-a para todos verem, acrescentei, meu casamento é sagrado, e eu não tolero isso. Houve alguns resmungos da multidão, mas eu não me importei. Virei-me para Betty, que estava lívida, o rosto vermelho de vergonha. Dei-lhe um ultimato, Betty, a escolha é sua, mas decida agora. Atendi mesmo assim, e do outro lado da linha estava Ted Mason, um dos caras da festa. Olá, Mark. É o Ted. Betty me deu seu número. Ela realmente espera que você volte. Ela disse que está animada para esta noite e acha que você deveria participar. Você é um cara de sorte, sabia? Todo homem aqui está esperando para pegar a chave dela. Ela tem dito a todos que esta noite será inesquecível, e ela quer que você faça parte disso. Está ficando bem acalorado aqui, Ted continuou pelo telefone, todos estão animados para ver com quem estarão esta noite. Você ainda tem tempo de voltar e escolher uma chave. Tem umas mulheres realmente atraentes aqui, Mark. Elas estão prontas para te mostrar um ótimo momento hoje à noite. Vai se fuder, Ted Mason, eu cuspi. E para o inferno com todos naquela festa, incluindo minha esposa infiel. Espero que todos vocês recebam o que merecem. Desliguei e cambaleei para dentro de casa, minha mente girando. Em 20 minutos, eu tinha feito 2 malas, roupas suficientes para 1 ou 2 semanas, peguei meu laptop e kit de barbear e coloquei tudo no carro. Depois de vasculhar algumas gavetas, encontrei nossa certidão de casamento. Com uma satisfação sombria, rasguei-a em 4 pedaços. Então, peguei um martelo e achatei minha aliança de casamento. Levei vários golpes, mas quando terminei, coloquei a aliança e o certificado rasgado no travesseiro de Betty. Trancando a porta da frente atrás de mim, dirigi noite adentro. Eu pretendia encontrar um motel a alguns quilômetros da cidade, mas antes disso, passei pela casa dos Parker mais uma vez. Alguns carros já tinham partido, e vi algumas pessoas em pé, em pares, conversando na rua. Betty não estava em lugar nenhum à vista. Imaginei que ela tivesse seguido em frente com seu novo parceiro, ou talvez se juntado ao próprio Joe Parker. O motel que finalmente encontrei ficava em uma cidade próxima. Não era chique, mas tinha um estacionamento isolado nos fundos, o que me agradou bastante. Tranquei o carro, peguei um pacote com 6 cervejas Newcastle na loja de conveniência ao lado e voltei para o meu quarto para relaxar com um pouco de TV. As 2 primeiras cervejas ajudaram a aliviar a tensão. Mas quando abri a terceira, meu telefone tocou. Era Betty. Eu sabia que ela não estava ligando para eu buscá-la, então deixei cair na caixa postal.
Mark, você está agindo como uma criança, começou a mensagem dela. Ted me contou o que você disse. Quantas vezes preciso te dizer, é só uma noite. Vou deixar um cara me ter por algumas horas, e isso não me torna imoral. Claro, pode doer um pouco, mas eu vou compensar você de maneiras que você não imagina quando eu chegar em casa amanhã. Você provavelmente não se importa, mas já que você tirou nossa chave da tigela, eles me deram outra. O cara que pegou se chama Brian. Ele parece legal, e prometeu que não me pressionaria. Ele é casado, e tem filhos também. Já que você está na nossa casa, fui até ele. A esposa dele e o namorado dela estão hospedados em um quarto diferente, então não vamos incomodá-los quando as coisas esquentarem. Você sabe como eu fico vocal quando você me toca. Ela soltou uma risada suave. Disquei o número dela, e ela atendeu depois do terceiro toque. Ei, gata, ela arrulhou. Brian e eu acabamos de ir para a cama, então não posso falar muito. Calhe a boca, Betty, eu disse friamente. Esta é a última vez que você ouvirá falar de mim. Você não tem ideia do que fez, mas está prestes a descobrir. Aproveite sua noite com Brian, porque quando você acordar amanhã, nosso casamento terá acabado. Entendeu? Você terminou. A voz dela falhou. Mark, o que você está dizendo? Não seja assim. Nunca pensei que diria isso, mas eu te odeio mais do que eu já te amei. Espere ouvir do meu advogado na semana que vem. E com isso desliguei. 30 segundos depois, o telefone tocou novamente. Era ela. Deixei cair na caixa postal. Mark, ela começou, com a voz embargada, por que você está fazendo isso? Como pode me dizer essas coisas? Eu sou sua esposa. Você não pode me deixar ter isso uma noite? Brian e eu estamos apenas começando, e agora você está estragando tudo. Eu nem sei se consigo aproveitar estar com ele agora. O que quer dizer com talvez nunca mais me veja? Que história é essa de papéis de divórcio? Você não pode me deixar, Mark. Eu não vou deixar. Nossos filhos precisam de nós dois. Como você pôde rasgar nossa certidão de casamento e jogar fora sua aliança? Você jurou usá-la para sempre. Não pensei que você chegaria tão longe. Eu te amo tanto, Mark. Eu só precisava daquela noite especial com Brian, e foi incrível. Ele me fez sentir viva novamente. Eu tinha esquecido como era rir e gritar ao mesmo tempo. Mas por mais incrível que fosse, você é meu homem. Você é o único que eu quero. Eu posso consertar isso. Por favor, volte para casa e deixe-me mostrar o quanto eu te amo. Sua voz falhou novamente, e ela começou a soluçar mais. Por que você não consegue entender, Mark? Eu só precisava de uma noite com alguém novo, alguém que me desejasse e que me quisesse. Foi tão bom saber que outro homem me achava irresistível. Você não sabe o quanto isso significa para uma mulher da minha idade. Mas foi só sexo, Mark. Foi só isso, só algumas vezes. Nunca mais farei isso. Por favor, vamos conversar. Você e as crianças significam tudo para mim. Fiquei do lado de fora do restaurante, atordoado. Ela tinha abrigado esses pensamentos durante todo o nosso casamento, apenas para de repente agir de acordo com eles depois de uma década juntos. Betty ainda era uma mulher bonita, cabelos castanhos escuros na altura dos ombros, olhos azuis penetrantes e uma figura que chamava a atenção. Seus quadris tinham se alargado um pouco depois de 3 filhos, mas ela ainda chamava a atenção onde quer que fossemos. O que era toda essa conversa sobre precisar se sentir desejada por outro homem? Eu sempre mostrei a ela o quanto a amava e a desejava. Muitas vezes eu a surpreendia com flores e a levava para encontros semanais. Mas, aparentemente, nada disso importava. Ela queria algo novo, algo emocionante, e ao fazer isso, ela destruiu tudo o que construímos juntos. Eu não conseguia perdoá-la por isso. Entrei no restaurante, pedi um café e fiquei ali sentado, olhando pela janela, enquanto a realidade da situação continuava a me afetar. A traição de Betty não era apenas física, era emocional. Ela havia destruído nossa família, nossa confiança e a vida que construímos juntos. E para quê? Uma noite de se sentir desejada por um homem que ela mal conhecia. Era incompreensível para mim. Eu sabia o que tinha que fazer em seguida.
Eu contrataria o melhor advogado de divórcio que pudesse encontrar, um que lutaria por mim para obter a custódia das crianças e garantir que as ações de Beth tivessem consequências. A lei do Mississippi estava do meu lado quando se tratava de infidelidade, e eu usaria todas as ferramentas disponíveis para garantir que ela não saísse ilesa disso. Depois de terminar meu café, saí, respirei fundo e disquei o número de um advogado de quem tinha ouvido falar, um advogado durão e prático, especializado em casos de divórcio. Era hora de dar o próximo passo. Beth ainda era uma mulher impressionante, com cabelos castanhos escuros na altura dos ombros, olhos azuis claro e uma figura deslumbrante. Seu peito não era muito grande, mas também não era pequeno. Sim, seus quadris tinham se alargado um pouco depois de ter 3 filhos, mas ela ainda conseguia atrair a atenção dos homens onde quer que fosse. Então, o que foi essa conversa repentina sobre precisar se sentir desejada por outro homem? Eu sempre mostrei a ela o quanto eu a amava e a desejava. Eu a surpreendia regularmente com flores, e saíamos em encontros semanais. Não éramos um casal que tinha se afastado, pelo menos não de onde eu estava. Sempre pensei que tínhamos um bom casamento, uma conexão forte. Até comprei uma lingerie atraente para ela, e afirmei sua beleza e meu amor por ela diariamente. Até a noite passada, eu acreditava que nossa vida sexual era gratificante. Fazíamos amor pelo menos 3 vezes por semana, e ela sempre atingia múltiplos clímax. O que eu poderia ter esquecido? Apesar de perder o apetite, entrei no restaurante, encontrei uma mesa vazia e pedi ovos mexidos, torradas e café preto. Mal toquei na minha refeição, mas tomei pelo menos 6 xícaras de café. Nunca me senti tão à deriva, tão vazio, tão completamente derrotado. Ouvi pessoas falando sobre desejar a morte, e agora entendi o porquê. A única coisa que me impedia de afundar em desespero total era pensar nos meus filhos. Eu tinha que continuar por eles, para navegar na bagunça que Beth tinha criado e construir um futuro para nós. Essa percepção me deu força. Eu tinha que perseverar. Eu só precisava de um plano. Beth me ligou sem parar naquele dia, mas eu mandei todas as ligações para o correio de voz. Ela implorou por compreensão, mas nenhuma vez se desculpou. Não houve admissão de culpa, apenas uma insistência de que ela precisava daquela noite, e meu trabalho era apoiá-la. Segundo ela, eles só fizeram sexo 3 vezes naquela noite, e uma vez pela manhã. É isso, ela disse, como se isso de alguma forma tornasse mais fácil perdoar. Ela também mencionou que talvez não tivesse desligado o telefone a tempo, e estava preocupada que eu a tivesse ouvido com Braia. Ela esperava que eu não tivesse ouvido muito. Eu tinha que dar crédito a ela, ela sabia exatamente como torcer a faca. Eu não conseguia compreender como alguém podia ser tão tolo. O único lado bom dessa confusão era que eu agora tinha provas de áudio suficientes de sua infidelidade para usar contra ela no tribunal. Eu não sabia se seria o suficiente, mas certamente era condenatório. Amanhã, começarei a colocar as coisas em movimento. Eu procuraria um bom advogado e reuniria todas as informações de que precisava. Visitei meus filhos na casa da minha mãe. Ela mencionou que Beth já tinha ligado para saber como estavam as crianças e perguntou onde eu estava. Mamãe disse a ela que eu estava arrasada e não queria falar com ela. Beth aparentemente caiu em prantos, dizendo que não entendia. Minha mãe a tranquilizou dizendo que nenhum homem aceitaria que sua esposa ostentasse uma noite com outro homem na cara dele. Beth então perguntou se ela deveria pegar as crianças, mas a mãe a aconselhou a deixá-las ficar mais alguns dias até que as coisas se acalmassem. As crianças ficaram emocionadas ao me ver e perguntaram onde estava a mãe delas. Eu disse a elas que ela estava ocupada com um projeto especial e que elas ficariam com a avó um pouco mais. Nós jantamos juntas, e eu as beijei de boa noite antes de voltar para o motel. Amanhã seria um longo dia. Antes de encerrar a noite, passei pela minha casa uma última vez. Lágrimas brotaram em meus olhos quando percebi o que havia perdido, algo que nunca poderia recuperar. Pareceu-me estranho não ter visto nenhum carro desconhecido na entrada da garagem. Talvez o carro estivesse na garagem. Apenas uma única luz brilhava na janela da cozinha, sugerindo que Beth estava sozinha esta noite. Eu me vi me importando apesar de tudo. A traição doeu,
Mas uma parte de mim ainda estava preocupada. Contra meu melhor julgamento, estacionei a um quarteirão de distância e me aproximei da casa pela lateral, de onde eu podia espiar pela janela da cozinha. Lá estava ela, sentada à mesa com uma garrafa quase vazia de Grey Goose ao seu lado. Seu cabelo estava uma bagunça, rímel escorrendo por suas bochechas, e ela estava enrolada em um hobby, sua cabeça apoiada na mesa, olhos fechados. Estava claro que ela tinha chorado, cercada por uma pilha de lenços usados. Por um breve momento, senti uma dor de simpatia, mas ela foi rapidamente substituída pela lembrança do que ela tinha feito. Ela tinha feito suas escolhas, e agora tinha que viver com elas. Resisti à vontade de bater na porta, e em vez disso, voltei para o meu carro, indo embora com uma pequena sensação de satisfação. Talvez ela estivesse finalmente começando a perceber a magnitude de suas ações. Se ela precisasse de conforto, ela poderia ir até Brian. Segunda-feira de manhã chegou, e eu tinha um dia agitado pela frente. Voltei para o restaurante para tomar café da manhã, e dessa vez, consegui comer meus ovos, torradas e café. Depois de terminar, liguei para minha mãe para falar com cada uma das crianças, assegurando-as de que eu estaria em casa em breve. Então, entrei em contato com meu escritório, informando minha assistente que eu estaria lidando com assuntos pessoais pelos próximos 2 dias. Ela perguntou se estava tudo bem, e eu disse que explicaria depois. Durante meu último ano na Ole Miss, dividi o quarto com 2 amigos próximos, Doug Lewis e Liam M. Serrai. Mantivemos contato ao longo dos anos, embora não nos víssemos com frequência. Enquanto eu cursava a ciência da computação, Doug estudava a administração de empresas, e Lee cursava direito. Decidi pedir conselhos a eles. Liguei para Doug primeiro, perguntando se ele e Lee poderiam me encontrar para beber mais tarde naquela noite. Expliquei que precisava do conselho deles sobre algo importante, e Doug concordou em marcar um encontro em um bar na praia por volta das 5. Cheguei cedo e esperei. Lee apareceu primeiro, seguido por Doug 10 minutos depois. Depois de nos cumprimentarmos, nos acomodamos em uma mesa no pátio, pedimos cervejas e levantamos nossas taças para um brinde. Então, o que está em sua mente, Mark? Doug perguntou. Sua ligação parecia séria. Respirei fundo. Beth me traiu e nem tentou esconder, confessei, contando a história toda. Isso é duro, Doug simpatizou, balançando a cabeça. Não acredito que ela faria isso. Lee entrou na conversa, e sem remorso você disse? Ela está agindo como se você estivesse exagerando? Exatamente, eu respondi. Ela acha que não é grande coisa. Então, estou pensando em divórcio, me vingar de Brian, e o mais importante, obter a custódia dos meus filhos. Lee se recostou na cadeira, esfregando o queixo. O divórcio certamente está na mesa, mas não será fácil conseguir a custódia a menos que você possa provar que ela é inapta como mãe. Se ela está trazendo homens para perto das crianças, então você tem algo com que trabalhar. Caso contrário, se ela for uma boa mãe, os tribunais penderão a seu favor, e você provavelmente acabará pagando pensão alimentícia. Estou bem com isso, desde que eu possa ver meus filhos com frequência, eu disse. Lee assentiu. Os tribunais geralmente preferem que ambos os pais permaneçam envolvidos, desde que nenhum de vocês seja um perigo para as crianças. E as finanças? Doug interrompeu. Beth é uma dona de casa, e eu imagino que você tenha uma renda sólida. Como estão suas economias e investimentos? Tenho conta corrente poupança, um 401k, um IRA e alguns outros investimentos. Provavelmente algo em torno de $700 mil a $800 mil no total, respondi. Bem, o tribunal provavelmente dividirá isso igualmente. Beth provavelmente ficará com a casa e a custódia das crianças. Mas se você puder provar a infidelidade dela, você pode evitar pagar pensão alimentícia. Você conhece um bom advogado de divórcio? Eu perguntei. Uma das sócias da minha empresa é uma das melhores advogadas de direito de família do Mississippi. O nome dela é Sandra Simons. Quer que eu marque uma reunião? Quanto antes, melhor, concordei. Também vou procurar maneiras de proteger alguns dos seus bens, Doug acrescentou. Envie-me todos os seus detalhes financeiros, e eu vou cuidar disso. Brindamos mais uma vez,
tomamos mais alguns drinks e então encerramos a noite. Pela primeira vez em dias, senti um lampejo de alívio. Ainda havia uma longa estrada pela frente, mas pelo menos eu tinha um plano agora. No caminho de volta para o motel, meu telefone tocou novamente. Era Betty. Depois de um momento de hesitação, percebi que teria que encará-la mais cedo ou mais tarde, então parei e atendi. O que você quer, Betty? Perguntei, indo direto ao ponto. O que você acha que eu quero, Mark? Quero que meu marido volte para casa, ela disse, sua voz tremendo de emoção. Infelizmente, sua pequena escapada com Brian torna isso impossível, eu respondi friamente. Não diga isso, Mark, por favor. Não ouse dizer isso. Foi só uma noite depois de 10 anos. Isso não é motivo para divórcio. Infidelidade é certamente motivo para divórcio no Mississippi, eu retruquei. Por que você continua chamando isso de traição? Foi só uma noite com alguém novo, só uma aventura. Quando uma mulher casada faz sexo com outro homem, seja por uma noite ou um segundo, é traição, eu disse firmemente. Eu disse que se você continuasse com isso, tudo acabaria entre nós. E eu quis dizer isso. Seus soluços ecoaram pelo telefone. Por favor, Mark, você não pode fazer isso comigo. Você fez isso consigo mesma, Betty, eu disse. O que diabos aconteceu com você? Você está sob efeito de algum tipo de droga, ou teve um colapso mental completo? Você não se importou comigo, com nossos filhos, ou com o que isso faria com nossa família. Você só tinha que ter sua noite com Brian, e agora, você vai encarar as consequências. Eu nunca quis que fosse assim, Mark. Eu não achei que estava te machucando. Eu só queria tentar algo novo. Eu te amo. Não era sobre você. Era mais ou menos o que eu precisava. Foi isso que nos trouxe aqui, Betty, respondi amargamente. Você se colocou em primeiro lugar. Você não pensou em mim, ou em nossos filhos. Você só pensou no que queria. Uma noite especial só para você, eu disse, a amargura na minha voz era inconfundível. Bem, parabéns, Sua Alteza, você conseguiu seu desejo. E isso acabou com seu casamento. Provavelmente, também arruinou sua reputação com sua família e amigos. Talvez um dia eu te perdoe, mas nunca vou esquecer. E vou garantir que todos saibam o que você fez, assim como você zombou de mim por estar chateada com seu caso. Vamos ver como você lida com isso quando todos ouvirem sua confissão. Quantas vezes você esteve com Brian? Oh Deus, Mark, por favor. Meus pais ficariam arrasados se descobrissem, Betty chorou. Que pena, Betty. Você deveria ter pensado nisso antes de arrumar sua cama. Agora você tem que deitar nela. Você age como se isso não fosse mais um problema do que receber uma multa de estacionamento ou esquecer de devolver um livro da biblioteca. Você jogou fora um casamento sólido de 10 anos com um homem que te adorava por uma noite de emoções baratas com um estranho que só se importava com seu próprio prazer. Isso é bom, Betty? Que Brian dormiu com você 4 vezes e isso lhe custou sua família. Eu perguntei bruscamente. Eu não tinha que perder nada, Mark, ela retrucou. Você deveria ter me amado o suficiente para me apoiar e me deixar fazer isso. Você está louco? Não há um único homem são neste planeta que apoiaria sua esposa, tendo um caso, só porque ela queria tentar algo novo. Não funciona assim, Betty, e você deveria saber disso. O que você estava pensando quando fez isso? Eu exigi. Eu não esperava que você ficasse tão chateado. Ela admitiu. Quero dizer sério, Mark, qual é o problema em deixar outro homem me ter por uma noite? Isso não significa que eu te ame menos. Ouvi falar de casais se pegando nas festas dos parqueiros, e isso me intrigou. Por que um marido ou uma esposa não pode ter um caso com alguém legal e seguro, aproveitar a experiência e explorar novas sensações? Olhei para o telefone em descrença, enquanto ela continuava, eu só queria experimentar o toque de outro homem. Não significava que eu te amava menos, Mark. Só significava que eu precisava de algo diferente, só uma vez. Então eu teria me comprometido com você de novo, e nunca mais teria feito isso. Mas isso significava que você não me respeitava, eu disse, minha raiva fervendo. Eu implorei para você não fazer isso repetidamente, e você apenas sorriu e disse, te vejo de manhã, Mark.
Você tirou o que tínhamos compartilhado por mais de 10 anos, os votos que significavam tudo para mim claramente, não significavam nada para você. Nós criamos 3 lindos filhos do amor que tínhamos. Nós éramos uma família. E agora você voluntariamente deu aquela parte de si que fez nossos filhos para outro homem. Para quê? Um momento agradável. Uma ficada de uma noite. Foi só uma noite, ela repetiu, e você precisa aceitar isso e seguir em frente. Eu balancei a cabeça, frustrada além das palavras. Eu digo que foi nada menos que uma traição completa a mim, à nossa família, aos nossos votos sagrados, e a qualquer respeito que você já teve por mim. Você queria estar com outro homem, e você fez isso. Parabéns, Betty. Mas ao fazer isso, você jogou fora tudo o que você supostamente valorizava. Ela ficou em silêncio por um momento antes de deixar escapar. Droga, Mark. Por que você está sendo tão teimoso? Por que você não consegue entender que era apenas algo que eu precisava? Eu sou sua para sempre, nada mudou. Tudo mudou, eu disse amargamente. Você não é mais só meu. Não entendo por que você não consegue ver isso. Eu implorei para você não fazer isso, e agora você espera que eu perdoe e esqueça. Você me traiu de bom grado, e essa dor vai durar a vida inteira. Respirei fundo e continuei, encontrei um advogado. Amanhã, vou pedir o divórcio, alegando infidelidade. Vou citar Brian, e vou citar qualquer outra pessoa do seu grupo que eu puder identificar. Imagine a reação deles, quando descobrirem que você é responsável por acabar com o pequeno círculo dele, e arruinar suas reputações. Vá para o inferno, Betty, e leve seus amigos trapaceiros com você. No momento em que me encontrei com Sandra Simons, ESQ, eu soube que tinha o advogado certo. Ela não perdeu tempo com conversa fiada e foi direto ao assunto. Ela me perguntou por que eu queria o divórcio e o que eu esperava alcançar. Eu disse a ela que queria dividir nossos bens, oferecendo a casa a Beth em troca de menos dinheiro. Eu sabia que provavelmente não conseguiria a custódia total das crianças, mas queria direitos irrestritos de visita, sem ter que pagar pensão alimentícia. Também dei a ela todas as evidências de áudio que eu tinha de Beth, confessando ter dormido com Brian. Sandra balançou a cabeça em descrença. Sua esposa foi descuidada, admitindo seu caso de uma forma que poderia ser usada contra ela no tribunal. Podemos precisar de um especialista em reconhecimento de voz para confirmar que é a voz dela, mas a menos que acabemos com um juiz extremamente tendencioso, esta gravação deve se sustentar no tribunal, ela disse. Passamos a próxima hora discutindo meus planos em relação a Brian e os outros participantes do evento de troca de esposas. Sandra duvidava que pudéssemos obter qualquer compensação monetária deles, mas ela sugeriu que poderíamos expor suas atividades e envergonhá-los o suficiente para causar sérios danos às suas reputações. Concordei que seria o suficiente para mim. Depois de dar a ela um depósito, pedi que Beth fosse atendida o mais rápido possível. Sandra me garantiu que não demoraria muito e prometeu me avisar antes que acontecesse. Na terça-feira à tarde, peguei as crianças da minha mãe e as levei para a casa de Beth. Quando ela nos cumprimentou na porta, ela abraçou e beijou as crianças calorosamente, mas quando ela estendeu a mão para mim, eu recuei. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela implorava para que eu ficasse, mas eu disse a ela que não podia. Achei que era melhor para as crianças voltarem para casa para ela. Combinei de buscá-los na sexta-feira para o fim de semana. Beth parecia estar lutando, e parte de mim simpatizava com ela. Mas ela tinha feito sua escolha. A angústia dela não era pior do que a que eu estava passando por causa das ações dela. Na quarta-feira, voltei ao trabalho, percebendo que não podia me dar ao luxo de negligenciar meu emprego. Eu precisava da renda, mas, mais ainda, precisava da distração. Se eu me permitisse me afogar na dor da traição de Beth, eu perderia a cabeça. E eu não poderia fazer isso. Não com meus filhos dependendo de mim. Naquela quinta-feira, encontrei Doug e Lee para jantar na casa de ostras. Conversamos enquanto comíamos ostras descascadas e tomávamos martinis sujos, e eu os atualizei sobre as crianças e o divórcio. Doug ainda estava procurando maneiras de proteger alguns dos meus bens, e eu dei a ele sinal verde para prosseguir. Não seria muito, mas ajudaria a longo prazo.
Nós bolamos um plano simples para interromper o clube de troca de esposas sem arriscar nenhum processo por difamação. Lee tinha um amigo que trabalhava como repórter para o Biloxi Sun Herald. Ele estava confiante de que se eu lhe desse o endereço da casa dos Parker e o horário aproximado em que o grupo se reuniu, ele poderia expô-los. Ele planejava escrever um editorial sobre a cena de troca de esposas, insinuando o envolvimento de empresas locais sem citar nomes. Isso causaria problemas suficientes entre a multidão religiosa da cidade para causar problemas reais para o grupo. Dei ali as poucas informações que tinha, e ele disse que cuidaria dali. Apertamos as mãos e nos separamos. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma sensação de alívio. O fim de semana com meus filhos foi maravilhoso. Fomos às compras, assistimos a um filme no Grandes 8 e passamos um dia na praia, nadando e jogando frisbee. Meus filhos eram minha prioridade número 1 agora, e eu jurei que nunca os abandonaria. Na segunda-feira, Lee ligou com boas notícias. Seu amigo repórter já estava trabalhando na história e tinha tirado fotos de casais entrando na casa dos Parkers. Embora os rostos estivessem borrados, as pessoas em uma cidade como a nossa não demorariam muito para descobrir quem eles eram. Lee disse que poderia chegar à primeira página até o fim da semana. Betty continuou a me ligar, implorando para que eu voltasse para casa e prometendo que faria qualquer coisa para me fazer esquecer suas ações. Mas ela nunca se desculpou. Ela não admitiu que estava errada nenhuma vez. Na quarta-feira, meu advogado me informou que Betty receberia os papéis do divórcio na sexta-feira. Doug também ligou com mais boas notícias. Ele conseguiu mover cerca de 1/3 do meu dinheiro para contas em nome dos meus filhos, protegendo-o de quaisquer reivindicações futuras. No mesmo dia, Lee me disse que seu amigo tinha vigiado a casa dos Parker e estava pronto para tirar mais fotos no próximo evento de troca de esposas, marcado para sexta-feira à noite. Ele também queria me entrevistar para o artigo. Eu concordei, sentindo uma sensação de encerramento começando a tomar forma. Na sexta-feira, meu advogado ligou por volta das 2h30 para confirmar que Betty tinha sido intimada. Eu sabia o que viria a seguir e, com certeza, meu telefone tocou em minutos. Oi, Betty, eu disse calmamente, sabendo exatamente sobre o que ela queria falar. O que você fez, Mark? Ela exigiu com raiva. Eu pedi o divórcio, como eu disse que faria, eu respondi, mantendo minha voz calma. E eu disse a você, não haverá divórcio. Passar uma noite com outro homem não é traição, Mark, ela gritou, sua voz falhando. Eu tenho que discordar, eu disse firmemente. Fazer sexo com alguém que não seja seu cônjuge é infidelidade, Betty. É assim que a lei vê, e é assim que eu vejo. As lágrimas dela eram quase palpáveis pelo telefone. Por que você está tão bravo comigo, Mark? Eu te amo. Brian e eu tivemos um caso, só isso. Um caso não é tudo, Betty. Você fez sexo com outro homem. Você me traiu, e agora vai encarar as consequências. Adeus, Betty. Espero que você tenha uma vida boa. Com isso, encerrei a ligação. A parte mais difícil de tudo isso era que, apesar de tudo, parte de mim ainda a amava. Eu sabia que esse sentimento talvez nunca fosse embora. Mas a confiança foi quebrada além do reparo, e isso significava que nosso casamento tinha acabado. Mesmo sabendo que deveria ficar longe da casa dos Parker naquela sexta-feira à noite, não consegui resistir à tentação. Queria ver se o carro de Betty estaria lá. Para meu alívio não era, mas ela teria chegado com outra pessoa. Embora os casais geralmente fossem obrigados a comparecer juntos, eu sabia que eles já tinham feito uma exceção para ela antes, e quem pode dizer que não fariam de novo? Estacionei a um quarteirão de distância, notando uma van que provavelmente estava hospedando o repórter. Desejei-lhe sorte silenciosamente, enquanto dirigia a noite adentro. Mais tarde, o amigo jornalista de Lee ligou para mais detalhes, que fiquei feliz em fornecer. Ele mencionou que havia capturado mais de 100 fotografias e já havia reconhecido vários casais proeminentes na cidade. Ele disse que algumas pessoas nem se incomodavam em esconder suas identidades. Depois de confirmar que Betty não estava entre os participantes, ele me pediu para descrever o processo de troca de chaves. Embora eu não tivesse visto em primeira mão, repassei o relato de Betty e o que ouvi de outros casais. No domingo,
O artigo chegou à primeira página do Biloxi Sun Herald, gerando indignação pela cidade. O jornal trazia uma grande foto de casais entrando e saindo da casa, seus rostos borrados, mas facilmente reconhecíveis por suas roupas ou carros. Dentro, havia mais 4 páginas de fotos e uma descrição detalhada. A cidade estava agitada na manhã de segunda-feira, com estações de rádio e TV locais discutindo o escândalo. Para mim, foi uma vitória agridoce. A comunidade religiosa irrompeu em protestos, líderes cívicos condenaram a reputação manchada da cidade, e processos estavam voando para todos os lados. Mas tudo o que eu conseguia pensar era na dor que eu tinha suportado por causa da traição de Beth. Beth continuou tentando se reconciliar, mas suas tentativas foram inúteis. Nosso divórcio foi finalizado, me garantindo a guarda compartilhada das crianças. Ela as tinha nos fins de semana, e eu as tinha durante a semana. Não foi o ideal, mas funcionou. No final, poupei-a da humilhação de compartilhar o áudio de sua confissão com sua família e amigos. Quanto aos casais envolvidos nas principais festas, alguns se divorciaram e se mudaram, enquanto outros simplesmente desapareceram da cena social. Beth começou a namorar novamente, mas estava claro que ela ainda não entendia por que o que ela tinha feito era tão inaceitável. Eu namorei algumas mulheres, mas nunca encontrei ninguém com quem eu estivesse pronto para me estabelecer. Algumas queriam se mudar, mas eu não estava pronto para entregar uma chave.